uma ótima noite a todos, a todas. É sempre uma alegria, um presente para a gente ter a oportunidade de comentar um pouquinho sobre o nosso amado Evangelho. E o nosso intuito aqui, não diferente, é de estarmos na presença do Cristo, refletindo sobre essa mensagem imortal e luminosa que nos tem erguido cada dia, que nos tem ajudado a enxergar para além das circunstâncias presentes, esse futuro bendito que se descortina ao nosso olhar e ao nosso coração. Nós aqui agradecemos ao convite, ao carinho da recepção que nos foi endereçada de maneira muito carinhosa. Agradeço a todos que estão aí no chat, de certa forma, contribuindo, vibrando em nosso favor. Todos nós sintamos-nos aí acolhidos pelas forças espirituais, pelas forças espirituais. O nosso tema, como foi dito, é pensarmos nesse dia de hoje a respeito, de como podemos ser na esperança, como trajarmos-nos dessa esperança, como orientarmos a nossa vida por intermédio da luz, como que a espelhar o Cristo, a exemplificar aquilo que ele representou para nós em todos os instantes. E a gente, a princípio, né, pensando até mesmo numa abordagem que esteja relacionada com a temática central, né, que é o espírita frente aos desafios contemporâneos, a gente gostaria de, como que iniciar reconhecendo um princípio interessante da lei divina. As experiências, elas mudam, né? No percurso evolutivo, nós somos como que chamados a experimentações diversas, em campos diversos, é como numa escola em que nós vamos sendo como que levados nessa extensão do conhecimento a aprender diversas disciplinas, a vida também vai trabalhando em nós, de modos diferentes, e as experiências, cada qual com a sua peculiaridade, vão nos oferecendo condições de iluminarmos o espírito, de construirmos em nós, dentro da nossa alma, a vida e a esperança. Só que se a gente parar para pensar, isso fazendo uma reflexão, se a gente olha para o passado, para as experiências do ontem, se a gente olha para as experiências do hoje, será que tiveram algumas mais difíceis? Vamos dizer assim, será que no passado era mais difícil e agora era mais fácil? Como que a gente poderia caracterizar? E é onde a gente, pensando a respeito desse assunto, a gente começa talvez a entender que, apesar do contexto social, das circunstâncias terem se alterado no mundo, o nosso compromisso com o Mestre permanece inalterável. Se o clima exterior diferiu, se, por exemplo, em matéria, dessa exterioridade, avanço tecnológico, meios de comunicação, as relações, elas se modificaram grandiosamente em todos os sentidos, nós podemos dizer que o nosso compromisso permanece o mesmo. Seja antes, seja agora, inegavelmente a vida vai solicitar dos nossos espíritos, apesar das experiências terem mudado, do ano não ser mais aquele anterior, a vida vai pedir dos nossos corações a mesma justeza desse compromisso, a mesma sinceridade naquilo que representa a nossa responsabilidade frente ao Mestre. E nenhum coração que se erga para estar diante dele, da tarefa do discipulado, será como que orientado a seguir pressupostos diferentes do que aquele que ele estabeleceu anteriormente.
as bases do Evangelho no mundo atual. Elas vão manter em si a essência, porque, em verdade, a essência é algo que parte da própria lei divina. As estruturas do pensamento do Cristo não são ideias isoladas que, em algum momento, ele tirou, né, da sua cabeça ou do seu coração. Significam antes raízes profundas, né, conectadas a esse grande sustentáculo que é o pensamento de Deus. O Cristo vem a seu turno para representar o pensamento de Deus. E quanto mais a gente estuda o Evangelho, mais a gente vai tendo contato, não simplesmente essa proximidade espiritual com Cristo, mas, sobretudo, vamos também nos ligando ao Pai, pela a capacidade que nós vamos adquirindo de melhor nos afinizarmos aos objetivos superiores que regem o universo, não só a Terra, ao qual o Cristo é esse grande governador. Percebendo, então, esse ponto simples, mas fundamental, a gente precisa reconhecer que, para atuarmos na vida, para a gente conseguir estender a mensagem sagrada aonde a gente esteja, nós precisamos pensar sobre o mesmo compromisso que tantos corações e tantas almas abraçaram, não só na época de Jesus, mas depois também. E até mesmo antes, porque, né, no dizer do João Evangelista, no princípio era o Verbo, não só ali nos dava noção a respeito, dessa condição gerenciadora, criadora do Cristo, mas igualmente nos falava sobre esse cuidado profundo, esse verbo do princípio que estabelecera, que organizara, que gerenciara, né, desde aquele momento, como que para nós já estava ali à disposição desse cuidado, desse processo evolutivo. O compromisso com Cristo, com essa árvore do Evangelho, que produz frutos de esperança e paz que somos chamados a levar pela vida e conduzirmos as nossas experiências por intermédio dela, essa árvore ela foi fincada lá no princípio. O princípio. Para muitos espíritos, constituiu-se esse início do compromisso com Jesus no momento do degredo. Quantas almas não foram como que convidadas para vir ao solo terrestre, porque não conseguiram como que acompanhar outros orbes e encontraram aqui a possibilidade, junto ao coração do Mestre, de avançar. Para esses, o compromisso começou ali. Muitos outros, né, que também, em aproveitando as experiências, acabaram como que evoluindo aqui na Terra, mais primorosamente, e, portanto, são corações que também constituíram esse compromisso com Cristo. Antes mesmo, né, numa expressiva frase, antes mesmo da gente ser, ele já o era. A iluminar-nos o Espírito para que a gente compreendesse um pouquinho melhor a extensão da vida e do caminho. Da vida e desse caminho que se descortina para além. Pensarmos nessa responsabilidade assumida, pensarmos nesse compromisso do nosso espírito imortal para com Cristo, na verdade, falarmos da maneira que a gente pode contribuir para a vida, da maneira mais preciosa que nós teremos condições de contribuir com a vida. A partir do instante que a gente vai entendendo melhor essa aliança que foi formada do nosso coração para com dele, vamos como que reestruturando a nossa própria jornada, as nossas existências múltiplas, quanto mais conscientes e quanto mais encorajados para abraçarmos essas responsabilidades, mais vai dilatando nas nossas escolhas, na nossa forma de caminhar,
levar luz e esperança, portanto, se tornam como que um ato genuíno e espontâneo do coração. Quando a gente fala desse compromisso com Cristo, e aqui evocamos a imagem do Gênese, a imagem dos Gênesis. No início, né, estava Deus sobre a terra e ela estava sem forma e vazia. E aí, em um primeiro momento, diz Deus: haja luz, e houve luz. Essa mesma expressão, luz, evocada ali naquele primeiro momento da formação de tudo, antes que as outras coisas existissem, a luz desponta-se como elemento primário, essencial a todas as coisas. Esse mesmo elemento é retomado de uma outra forma, de maneira simbólica. Gênese constitui um campo simbólico de imagens que, quando vamos relacionando a alma, vai nos contemplando com reflexões variadas, às vezes um pouco densas, mas eu diria importantes, porque a sabedoria que está contida ali perpassa, vamos dizer assim, o nosso olhar muitas vezes errôneo, que às vezes a gente tem, mas essa necessidade, o primeiro, né, no ignitor divino, a primeira necessidade é de existir luz, é de existir luz. E o Cristo, quando encarna, e o Evangelho de João para nós, esse que veio falar do princípio, é o que também vai nos trazer a perspectiva de Jesus como a luz do mundo. Essa luz que não só essencialmente, né, pairou sobre o solo terreno, caminhando ali pela Galiléia e pelas regiões da Judéia, não tão somente relacionado a essa materialização, essa corporificação, mas esse elemento essencial no coração humano. O Cristo constitui essa luz do nosso mundo interior que vem nos compartimentos da nossa alma, diante do nosso espírito, muitas vezes disforme, vazio, preencher-nos de lucidez, de clareza. O momento de encontro com o nosso, do encontro com o Mestre, né, da nossa alma com Cristo, é esse momento que a bênção divina desce sobre nós, como dizer, haja luz, que a presença do Mestre como que nos preencha o espírito, como que nos ilumine as entranhas do coração, auxiliando-nos a sairmos como que das ilusões que por vezes nos encontramos, ajudando-nos a desfazer as nossas precipitações e impulsividades que colocavam-nos como que desconectados dessa fonte de vida que necessita nascer e crescer em nós, desenvolver-se para cada vez mais irradiar-se. Quando o espírito, como que vai reencontrando esses compromissos do mestre, quando o espírito ele vai articulando e vai sentindo necessidade do trabalho, do compromisso, de alguma coisa a fazer, é o momento como que, né, lá do Gênesis, haja luz e houve luz. Porque esses nossos anseios nobres, né, como o próprio mestre dissera, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, obtém, o que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Justamente quando os nossos espíritos vão, né, reconhecendo as próprias necessidades diante do caminho da vida, quando nós vamos nos conectando com a responsabilidade, quando a gente vai pensando, sobretudo, né, nesse sentido existencial, para que estar aqui? Nós vamos acendendo em nós a luz da sabedoria, a luz de um entendimento que começará a descortinar ao nosso campo interior.
um clima favorável para as realizações. É a partir da luz que a obra divina se estabelece, como também a luz interior, quando surge, é o elemento essencial para que a gente consiga descortinar novos horizontes para a nossa própria vida. Começar como que essa esteira de transformação em que vamos nos embalando. Quando a luz da consciência, né, na representação do Mestre, acende em nossa trajetória evolutiva, nós como que inauguramos um período importante, um período importante. E é pensando nessa perspectiva que a gente começa a construir, né, desse Cristo como sendo a consciência nascer em nós, desse reconhecimento, a vida não pode ser esse carro desgovernado, deve como que estruturar-se em bases mais seguras. Quando o espírito sequioso vai percebendo que tão somente as sensações não lhe preenchem, não lhe dão sustentação, o coração vai solicitando um algo a mais, uma água viva, alguma coisa que proporcione como que essa plenitude, esse preenchimento e essa estabilidade. E em reconhecendo essa presença da luz, começamos como que a ver o mundo tal qual ele é, percebermos as experiências tais quais elas são, nos deparamos com as pessoas no seu justo lugar e na compreensão do que são. A luz, ao mesmo tempo que ela é esse fator de iluminação, é também fonte de calor que permite nos assegurar a nossa temperatura, né? É como que nos ajuda, de certo modo, a mantermos um clima adequado ao nosso coração para que prossigamos aí frente à estrada evolutiva. A presença da luz é o ignitor da vida, mas ele por si só, né, ele vem descortinar, vem dar vazão aos outros dias da criação, porque em nós se formará essa vida abundante. Essa vida abundante que é narrado ali, essa vida que, de certo modo, né, simbolicamente, essa construção complexa da alma que vai, no percurso das existências, ganhando complexidade. O compromisso do Cristo, quando nasce as nossas consciências, é de prosseguir no trabalho, prosseguir como que a encontrar o dever, a responsabilidade, o compromisso. A maneira mais sensata de contribuirmos com o mundo, portanto, de maneira efetiva e real, é ligando o nosso sentimento e o nosso coração. Depois, como que do clarão da verdade, depois que descortinam-se aos nossos olhos a necessidade de melhorar, é filiarmos-nos ao dever. O Cristo, sobretudo, pede-nos ao coração nada mais, nada menos que atendermos aos deveres sagrados da vida. Porque é preciso reconhecermos que dever não é fazer alguma coisa. Não representa simplesmente fazer alguma coisa. O nosso dever, por exemplo, enquanto trabalhadores espíritas, não é simplesmente ir na casa ou fazer palestra, não, não resume-se na exterioridade das obrigações. Esse dever é importante, né? Tem uma parte material que precisa se movimentar. Se, por exemplo, né, não tem pessoas para organizar o centro, se não tem pessoas que estão ali fazendo isso ou aquilo, materialmente as coisas não andam. Mas o dever, sobretudo da alma, no processo, né, de iluminação interior,
ele se dá de maneira muito mais grave, no sentido de que ele começa a nascer em nós de uma forma um tanto que diferenciada até então. Para a alma que, de certo modo, estava como que seguindo como essa terra sem forma e vazia, né? Ali o tempo não representava um elemento essencial, mas quando a gente começa a perceber melhor a, a vida pela luz da consciência, a gente vai como que mais atencioso aos detalhes, compreendendo que é na sensibilidade que a vida nos convoca ao dever. É na sensibilidade das circunstâncias, das horas que passam, dos instantes singelos, né, como que avançam diante de nós, que a gente vai percebendo melhor essa figura do dever. Dever que não retrata em si, né, uma obrigação do ponto de vista impositivo. O dever nasce quando existe consciência, quando existe capacidade de ver. O dever é fruto da razão iluminada, é fruto dos olhos que se abrem e começam a perceber. O dever é uma necessidade, como que o nosso espírito, sentindo-se inclinado, né, a agir e a cooperar, a entender as áreas de ação dentro e fora de nós. Às vezes a gente lida com o dever nesse sentido de obrigação e às vezes a gente o cumpre por culpa. E a gente precisa ficar atento, porque imaginemos o que é a gente atender a essas responsabilidades da vida. Às vezes a gente erra, e aí a gente fica culpado. E por nos sentirmos culpados, a gente vai lá e pensa: não, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo porque eu errei. Mas se a gente ficar, vamos dizer assim, vinculado à culpa, o nosso crescimento ele vai como que, de certa maneira, atrofiando. A culpa, por mais que seja um sinalizador de um determinado progresso, porque a gente já começa a não fazer as coisas e pronto, mas a refletir sobre o que a gente está fazendo. Então, ela é um progresso, ela não deve ser um motor essencial para a nossa ação, porque representa o nosso coração vinculado ao passado. O nosso coração como que aprisionado em determinada perspectiva. E é natural na caminhada com o Mestre que, na presença da luz, a gente perceba a extensão da criação que se descortina para nós. Com Cristo, abre-se as possibilidades de crescimento e não se atrofia, enquanto que a culpa nos coloca em uma condicionalidade muito grande e numa certa viseira. A verdade esclarece-nos, dando-nos possibilidades de entender as a pluralidade das frentes de trabalho, essa luz da verdade, essa luz da esperança, essa luz da sabedoria que representa o Mestre. Vem sobre as nossas vidas, e esse é o papel do Evangelho, enquanto boa notícia para os homens. Olha, caminha de cabeça erguida, caminha de cabeça erguida. Diante das circunstâncias e das experiências da vida, faze o possível no aprendizado justo, no aproveitamento real das circunstâncias. E por mais que quedes ou fale, não te deixes como que envolver na lástima, nem te aprisiones tão somente no remorso. Porque apesar de sinalizadores de um determinado progresso, não constituem em nenhum momento garantia de evolução. Quanto mais o sujeito se culpa, mais evolui? Não. A luz vem para que a gente possa ver e caminhar com essa consciência desse aprendizado justo e necessário.
desse aprendizado justo e necessário. Quem serve por culpa está caminhando muitas vezes mais por causa do, né, mais apegado ao passado do que realmente percebendo a vida que se descortina para ele ao seu coração. E essa visão do Cristo como que se abre na nossa trajetória, porque vai representando sensibilidade. Dever com o mestre é sensibilidade. É o coração que vai sendo como que, né, impulsionado a realizar o melhor. Quando a alma está decidida sobre esse clarão da verdade, há alguma coisa a buscar, eis que as portas, as fibras do ser ficam mais suscetíveis a compreender aonde melhor agir, aonde a gente pode auxiliar. E existe uma alegria pela a possibilidade de estar sendo útil e estar cooperando, porque a gente vai percebendo o convite da vida. A gente vai compreendendo, né, no dizer de Jesus para Bartolomeu, que a vida é uma estrada que se descortina para nós, é para que a gente caminhe ao encontro do Pai. O Cristo vem nos ajudar a lidar, por vezes, com as nossas cristalizações do passado, porque a maioria de nós outros, por tantas, às vezes, tantas quedas, a gente já perdeu a esperança dentro de si mesmo, diante de nós, para conosco mesmo. Diante de nós, para conosco mesmo. Mas da parte do Cristo, não. Na parte do Cristo, não. Permanece verdadeiramente à nossa disposição, compreendendo essencialmente as nossas possibilidades de realização. Porque nós temos condições, independente do passado que nos marca, de ainda assim desfrutarmos a vida ao nosso redor. E a função da luz é manter essa esperança de nunca deixar de caminhar. E Emmanuel tem no Vinha de Luz, lição de número 75, uma mensagem intitulada Esperança, ele vem comentar um pouquinho disso com a gente. Eu acho que pode ser interessante. Ele comenta Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque, e Paulo diz, porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo, né, todo o trabalho divino de Deus, do Mestre, né, dos espíritos superiores, é para que a gente alcance esperança, é para que os nossos corações se sintam mais motivados. A revelação divina, né, é o tempero exato, é o fermento justo da evolução. Para que ainda mais a gente tenha esperança e não a gente se atrofie e fique mais pessimista. Não. A verdade sempre virá para vanguardear, né, essa motivação nobre. Porque aquele que vai encontrando essa esperança dentro de si, ele vai conseguindo encontrar a presença divina a cada passo. A gente às vezes precisa fazer um exame de rotina, porque às vezes a gente anda um pouquinho cego. O quanto de Deus a gente tem conseguido perceber nas circunstâncias, nas pessoas, nos deveres, nas responsabilidades, o quanto de Deus. Porque isso fala dessa nossa experiência, desse nosso compromisso com o Mestre. O Cristo veio para ser essa luz, a fim de que pudéssemos perceber o Pai. O Espírito que vai permitindo que essa mensagem divina clareie o próprio mundo interior.
vai tendo condições melhor de reconhecer, até nos instantes infelizes. E aí tem uma prece muito bonita do Emmanuel, né? Tem um momento que ele diz assim: Senhor, ensina a encontrar o bem nos supostos males da vida. A encontrar o bem nos supostos males da vida. Porque Deus estando por toda parte, é possível percebê-lo de algum modo. O Criador nunca abriu mão das criaturas. E é por causa desse cuidado, dessa assistência, que a gente pode falar de progresso. Porque o pensamento divino interage com todos e nos mínimos detalhes. O dever do cristão começa na sensibilidade, depois da consciência esclarecida, dessa consciência que começa a iluminar, a sensibilidade, ela vai chamando-nos a atenção para aquilo que a vida solicita de nós. E aí Emmanuel diz, para começar a comentar, a esperança é a luz do cristão. A esperança é a luz do cristão. O que é esperança? É trabalho dos que amam. Por que a gente pode ter esperança? Porque tem no universo o bem é maioria e porque os que amam nunca dormem sobre as dificuldades, as lágrimas, os problemas. Paciência, paciência não é cooperar com a injustiça. Paciência é construir situações favoráveis à justiça. Quem é paciente, quem é tolerante, quem é compreensivo, não está cooperando com o mal, com a injustiça, porque às vezes a gente tem isso em vista, né? Mas nenhum coração que se dispõe como que a cultivar compreensão, tolerância, paciência, está como que favorecendo o pior. Porque às vezes a gente tem uma instantaneidade, a gente deseja tudo de uma forma, de um jeito. A paciência, ela é precisa. Não se trata de acomodação nem nada. O paciente efetivamente colabora com a lei. Porque às vezes a gente pensa, não, mas você tem que fazer isso porque fulano não acorda. Você tem que agir desse ou daquele jeito, porque aí, pera, a gente precisa sempre, né, ter em vista o seguinte, e é muito curioso no Boa Nova, Jesus conversando com os discípulos, que teve uma vez que eles queriam defender o mestre, o pessoal, né, tinha manifestado uma certa oposição, e aí os discípulos não ficaram muito satisfeitos. E aí eles queriam, de certa maneira, resolver a situação, defender o Cristo e tudo mais. Jesus como que acalmar os ânimos dele, como que traduz essa necessidade. A paciência é você lançando no coração de alguém o desejo do bem. Porque o sujeito paciente é aquele que abraçou o compromisso do bem dentro dele e compreendeu que o outro tem o tempo e o espaço de aprendizagem. Então, ao ser paciente, eu estou contribuindo com Deus porque a luz interior da consciência me ajuda a perceber o outro e entender esse momento também do outro. É talvez um dos maiores desafios, porque paciência está relacionada também, de certa maneira, à resistência espiritual, à resistência moral. Manter a pessoa paciente é aquela que mantém esse compromisso do bem dentro de si mesma. Ela não deixa de fazer o que lhe cabe, o que lhe compete, ela age, não é uma espera vazia, é uma compreensão que representa cultivo, é uma compreensão que representa cultivo.
E porque a lição é divina, a gente vai aos pouquinhos sendo introduzido nela também. Porque esse desafio da instantaneidade, que às vezes a gente se rende por causa dos nossos incômodos e desconfortos interiores, é a própria trajetória que vai nos ajudando a pensar na nossa condição. Porque em um momento a gente percebe a dificuldade do outro. E às vezes, porque a gente evidencia a dificuldade dos outros, a gente também vai se dando conta das nossas próprias. A vida vai nos trazendo condições de perceber também as nossas próprias. E aí a gente às vezes começa a maneirar a mão no julgamento, na análise. É a ferramenta pedagógica de Jesus com Pedro. Olha, Pedro, você vai falhar. O Pedro estava acostumado a dizer que os outros iriam errar. Ele construiu um cenário difícil. Não foi Jesus, né, que fez ele errar. Quando um aluno vai construindo um quadro, você olhar onde ele vai chegar e falar assim, olha, né, você vai alcançar isso. Nesse caminho, nessa trajetória, você vai alcançar isso. Não é determinação. Isso é reconhecimento. Quando Pedro falha, e aí o Bebeto ajuda a gente a pensar. Ele foi analisando um monte de gente que ele tinha julgado. Foi entendendo o pessoal. Ele tinha caído por medo, por fragilidade. É aquele animal assustado, que está sem base para uma experiência um pouco mais desafiadora. Então, Jesus acompanha-o, ampara-o, ajuda, é paciente. E por causa desse trabalho que a gente pode ter esperança, do trabalho dos que amam, do trabalho daqueles que cooperam. Cresce em nós a esperança, porque a gente vai percebendo que cumprir o dever, atender às responsabilidades da vida, não é um movimento de solidão, é um movimento de conexão. E aqui está o ponto central. Movimentar-se na direção do bem na Terra não é a gente, né, caminhar para ficar cada vez mais sozinho, mas é para a gente estar cada vez mais conectado. É para que cada vez mais o nosso espírito esteja bem. A gente tem uma fala interessante de Jesus, que é o seguinte, né? Quando fores passar pela porta estreita, irás também só. É muito curioso a questão da porta estreita, porque nas portas, né, das cidades, por exemplo, existiam os portões maiores, né? E existia nos portões existe uma porta menor. A porta estreita é a porta menor. Entra você, e o que você tem, né? Às vezes o pessoal chegava de animal e tudo, e para entrar na portinha estreita tinha que deixar as coisas. O cumprimento do dever, muitas vezes, esse instante de travessia, esse momento de responsabilidade, parece um instante, né, só, solidão. Mas é um momento que a gente avança para quê? Para estar conectado. Então, a fala de Jesus, longe de entoar tristeza, ela vem promover para nós como que a falar desse novo horizonte que descortina para todos aqueles que vão avançando, vão se ligando cada vez mais a Deus, porque o universo é para os que amam, é para os que amam. E esses que amam vão como que ao infinito se estendendo ao nosso redor, numa partilha de alegria, de entendimento. Nós estamos num período
esse período de imperfeição é como se fosse o afinar do instrumento. Tá só dando uns ajustes. Mas quando o negócio fica bom, tá ajustado, aí que começa o show. A gente é convidado. Os deveres da vida é para afinar a gente. Para afinar a gente. Por vezes nós não teremos dimensão real das coisas, mas a gente é chamado à porta estreita. Então, por exemplo, tem coisa que ninguém vai poder fazer por mim, realizar no meu lugar. São coisas que a vida me chama. Olha, é uma obrigação sua. Se eu estou na faculdade, se eu estou nesse ou naquele lugar, tem coisas que nos caberão realizar. E nesse processo, nesse período, é preciso aprendermos a marchar, lembrando do compromisso com Cristo, desse compromisso benfeitor que a luz estabelece sobre as nossas vidas. Nem todos, diz Emmanuel, conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Às vezes tem momentos, porque o que é fé? A capacidade, né, da gente vislumbrar o nosso destino, que no caso é Deus. A pessoa que tem fé é uma pessoa que anda muito lúcida, que caminha dentro de uma estreita segurança que vai permitindo ela se movimentar com bastante expressividade. Nem todos nós conseguimos essa segurança total, mas em meio, ainda muitas vezes, no dizer de Paulo, né, como que trazendo os nossos joelhos desconjuntados, as nossas mãos um pouco cansadas, nós contamos com a esperança. Nós contamos com a esperança, que é um tesouro comum. Esperança no sentido de refazimento, esperança no sentido de reabastecimento, porque o trabalho dos que amam, vamos dizer assim, é como que combustível aos nossos espíritos. A esperança é um tesouro comum, é algo que a gente partilha junto. Talvez na esperança a gente não tenha dimensão das coisas, mas de certa maneira, como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, estou certo de onde eu vou chegar. É como que essa percepção, esse não perder a direção, não deixar a luz apagar, continuar enxergando, percebendo os desafios, as coisas, mas manter a clareza. Olha, está acontecendo isso e isso, eu não consigo ter a dimensão das coisas. Mas a gente não deixa de se dispor a entender, a avaliar as experiências, a caminhar na medida do possível. A dor, no dizer de Emmanuel, costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atrito e onde a aflição percebe o ranger dos dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. E é muito curioso, porque esse vale da sombra e da morte, como que chamando-nos a atenção do daquele salmo de Davi, aonde ele, como que de maneira muito poética, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ali ele entoa como que um poema, né? O Senhor é meu pastor. E aí Jesus depois chega e diz assim: eu sou o pastor das ovelhas, né? A gente percebe que o compromisso com Cristo ali, já Davi sentindo preenchido por essa luz interior.
mesmo antes de conhecer, talvez, né, a extensão, já falava desses sentimentos augustos que a presença divina despertara ali no ser. O Senhor é meu pastor e não me faltará. A presença divina é uma certeza real. A gente às vezes costuma se abandonar, mas Deus não. Graças a Ele, né? Graças à misericórdia dele, a gente ainda está de pé. Porque é justamente dessa presença que não nos faltará, que às vezes a gente entende o não me faltará, né? A tradução correta é não me faltará. A gente alia as coisas materiais, né? A todos os quesitos de ordem material. Mas, em verdade, é provisão interna. Essa luz interior. A gente tem as experiências, vai atravessar os caminhos da vida, a gente vai passar pela esteira das provações, né? Tá? Os espíritos nos apontam isso. A missão que a gente tem, passar pelas provas que Deus nos impõe. A questão não é de tirar a prova, a questão é encontrarmos condições para atravessarmos ela. Esse é o compromisso divino. E por isso Deus não me faltará. Não faltará aos nossos espíritos, porque é o compromisso que ele assumiu com a criatura. E Jesus, bem alinhado, traduz: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, venci o mundo. É como se ele estivesse enfatizando: olha, da mesma forma que Deus se compromete em auxiliar a vencer, eu estou aqui para auxiliar na travessia, mas ir passar pela porta estreita é necessário. Essa porta estreita do dever, da responsabilidade que a gente assume de nós para conosco mesmo. E aí, pondera, pondera, Emmanuel. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. A gente é especialista em encontrar problema, até onde às vezes não existe. A gente tem uma capacidade absurda, né, de encontrar problemas. Quer dizer, mano, no entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Um pouquinho de contato com Deus, de silêncio com o Criador, é capaz de descortinar pelas vias do coração esses propósitos superiores, essas visões mais altas. Se de certa maneira a gente consegue tantas vezes perceber tão somente o caos, é a presença divina que vem de cima, né? Esse sol, esse sol que vem como que abastecer as comportas do nosso mundo interior, as comportas da nossa alma. É essa presença, aprender o silêncio de Deus, em alguns momentos, se faz bastante importante, porque às vezes a gente tem medo de escutar o silêncio, principalmente para nós espíritos mais rebeldes um pouquinho, para a gente que andou se culpando tanto, às vezes escutar o silêncio é muito delicado. Por quê? É como se fosse um medo da sentença condenatória, um medo, sendo que escutar a presença divina
Não é para que Deus fique instigando. Você errou, você errou. É a presença divina que vem nos auxiliar a transformar esse clima para o espírito que tem o medo. Sente como que esse sentimento, às vezes, de insegurança, de parar um momento e falar: pera, eu precisaria, desejaria melhor poder ter esse instante de conexão. Porque às vezes a gente vai colocando obstáculos. O problema, o problema, imagina, tem uma cortina aqui, né? Comprei esses dias, para ver se tampa a luz, pelo menos de manhã cedo. Se a luz deseja entrar, mas tem uma cortina blackout, vai ficar mais difícil. A misericórdia continua a assistir-nos, mas se mantemos-nos fechados, e por isso Emmanuel fala do medo. Esse medo estabelece aflição. Esse medo de aquele medo, aquela insegurança que faz quem cair? Pedro também. Na hora que Jesus chama ele para andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas? Pensemos a vida material. Nessa estabilidade, nessas ondas que vão e vêm, nessas vicissitudes. Em muitos momentos, as inseguranças e os medos nos rondam a porta. Aí Emmanuel continua. E aí, partindo para finalizar. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com indicação do futuro. Olha que interessante. O homem, ainda mesmo nos quadros mais difíceis, pensa no Pedro, na praia, Jesus, ele tremendo as bases, insegurança, vou ganhar bronca, estou culpado. Jesus, com a indicação do futuro, socorre ele. Indicação do futuro. Qual a indicação do futuro? Apacenta as minhas ovelhas. O trabalho, a responsabilidade é o meio que a vida faz para ir nos ajudando a reconstruir cada vez o nosso espírito. Somos socorridos com essa indicação do futuro. Com esse nosso olhar voltado para frente, porque o mal só se sustenta no passado. Nenhum espírito que olha para frente consegue se manter no mal. Nenhum. Porque a gente vai percebendo a liberdade de viver, vai percebendo melhor a caminhada, que é aprender. E a gente vai entendendo, todas as experiências vão passar. Todos os momentos vão passar. A gente vai seguir, porque Deus nos fez maiores que as experiências. Mas nós nunca podemos desdenhá-las, porque por mais singela que seja, ela nos enobrece, nos ajuda a conquistar vida em nós. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola divina. Por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual.
é verdadeiramente nesse processo de construção da alma. Vamos sendo abençoados por essa luz que nos permite acendermos em nós a luz. Como espalharmos luz e esperança com Jesus sempre, aprendendo, em primeiro momento, a entender a esperança que é o trabalho dos que amam na nossa vida. Porque dia e noite, momento a momento, no silêncio, nas lacunas, no suposto vazio, tem gente que nos ama trabalhando. Em acendendo essa luz da consciência, assumirmos os nossos deveres, cantarmos o divino poema da esperança da luz. Quanto mais responsabilidade cumprida, quanto mais consciência na caminhada, naturalmente, no dizer de Emmanuel, as trevas se dissipam, a luz reina soberana, que o dever é a chave mestre da felicidade para todos. Obrigado a todos e a todas pela misericórdia, a bondade de nos ouvir, de nos acolher. Que o divino amigo nos inspire, nos ampare sempre. Te agradecemos, né, a nossa casa pela sua presença, pelo seu carinho, com que amor você trouxe para a gente, né, essas reflexões nessa noite. Sim, chegou o momento de você compartilhar, né, conosco a prece final. Então vamos orar, né? Senhor, estamos aqui para orar, na simplicidade do nosso coração. A prece é um momento para a gente ficar mais à vontade, para a gente poder conversar. E ao mesmo tempo também, sobretudo, conseguir sentir um pouquinho mais dessa clareza, dessa lucidez, desse amor e desses sentimentos superiores que a tua presença nos irriga. Obrigado pela oportunidade que tivemos nessa noite de pensar um pouquinho sobre a esperança. Nos alegra reconhecermos que as leis superiores que regem todo o universo colaboram sempre cada vez mais para a gente ter espíritos erguidos, almas levantadas para o bem e para a paz. Graças a Deus, essa inteligência superior que tudo coordena foi capaz de pensar talvez em coisas que a gente não teria dimensão. Às vezes, a gente se esbarra a pensar o porquê da dor, porquê de determinadas provações, porquê de determinadas experiências. Na condição de crianças que ainda não compreendemos a realidade divina, colocamos-nos a questionar. Te agradecemos por não desdenhar-nos os sentimentos, as perspectivas e pontos de vista. Te agradecemos por nos respeitar na nossa maneira de ver, às vezes nas nossas fraquezas e fragilidades. Obrigado por nos ouvir quando muitas vezes a gente está reclamando, por compreender-nos sensivelmente o que a gente está passando. E mesmo podendo simplesmente não nos ajudar, obrigado, Senhor, porque às vezes, mesmo ingratos, o Senhor tem trabalhado. Mesmo às vezes enseguecidos, o Senhor tem nos trago tanta paz. Paz que representa esse sentimento profundo de olha para frente, caminha. Se nos culpamos pelo ontem, és tu que se ergue de maneira expressiva e laboriosa a nos chamar. Vem, vem e segue-me. E é em ti, Jesus, que temos aprendido um pouco mais. Às vezes a gente fica um pouco bravo com as pessoas,
o orgulho vem à tona e a gente fica um pouco mais agressivo, o egoísmo nos salta e tantos sentimentos vêm. A gente para, pensa, e é justamente sob a reflexão que a maturidade vem chegando. Obrigado pelo espaço da reflexão. Reflexão muitas vezes é descanso para as nossas almas, muitas vezes marcadas pelos sofrimentos, pelas tensões, pelas ansiedades. Essas, essas reflexões que às vezes no silêncio do nosso coração, quando ninguém escuta, tá só a gente e o Senhor, são tão importantes para o nosso espírito, porque às vezes deixas para falar conosco questões no íntimo de modo particular, não para nos expor na frente de todo mundo, mas antes para nos erguer, para nos mostrar que não precisamos do medo que nos paralisa, mas da prudência que nos ensina a caminhar cada vez mais coerentes. Nos ajuda a sentirmos mais segurança de buscarmos a prece, de entregar, fazermos esse gesto de entrega do coração, de nos dispormos com mais alegria a vir te buscar entender. Estamos sendo acompanhados. Tem alguém nos conduzindo. Tem alguém que ama me ajudando. Que possa ser esse espaço de partilha, de fortalecimento, para que caminhemos melhores, divulgando a esperança e a luz onde a gente passa, abençoando mais, amando um cadinho mais, servindo um cadinho mais. Quando a gente acende luz no nosso coração, fica muito fácil iluminar quem está à nossa volta. Que assim seja.